Boa tarde a todos. Declaro aberta essa audiência perante a Primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins. Eu me chamo Renan Buriti Marcelino, portador da matrícula 2024-212895 e atuarei como árbitro nessa sessão. O processo em análise é o processo de número 091/2025, que versa sobre a ação arbitral proposta por Moisés Alberto Rodrigues Quezada, em face de Rebeca Borges Martins, envolvendo o contrato de seguro-saúde para viagem internacional e pedido de reembolso das despesas médicas referentes a exames complementares. Posto isso, solicito que o requerente, Sr. Moisés, se apresente formalmente. Eu sou Moisés Alberto Rodrigues Quezada, brasileiro, casado, portador da matrícula 2025-110018, estudante do terceiro período do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins. Perfeito. A seguir, por favor, a requerida senhorita Rebeca se apresente. Bom, boa tarde, meu nome é Rebeca Borges Martins, eu sou brasileira, solteira, estudante do terceiro período da Universidade Federal do Tocantins, do curso de Direito, e número de matrícula é 2024-21-2709. Perfeito. Passando para a petição, de acordo com a petição inicial apresentada pelo senhor Moisés, ele contratou o seguro-saúde de viagem em 1/7/2025 para cobrir despesas médicas em viagem ao Chile. Durante a viagem, em 8/7/2025, sofreu um acidente automobilístico, necessitando de atendimento de urgência e realização de ressonância magnética, cujo custo foi de R$ 2.000. Segundo o requerente, a seguradora, representada pela senhorita Rebeca, negou a cobertura sob a alegação de ausência contratual, motivo pelo qual ele pede o reembolso integral do valor desembolsado, sustentando violação da boa-fé contratual do Código de Defesa do Consumidor. Em seguida, Sr. Moisés, por favor, confirme os fatos se estão corretamente relatados e, se desejar, acrescente algo. Doutor, como o senhor já bem resumiu aí, o caso ele trata-se, né, de um contrato de seguro de saúde que foi contratado junto à requerida, com o intuito justamente de garantir uma cobertura médica hospitalar durante uma viagem internacional. Foi realizado ali durante o período de 1º a 15 de julho. No dia 8, eu sofri um acidente esse que de forma súbita, inesperada, e considerando ali a gravidade e a urgência da situação, foi necessária a realização, né, de imediato de exames complementares. Entre esses, é uma ressonância magnética que me custou R$ 2.000. A requerida, entretanto, ela negou a cobertura, alegando uma ausência, né, de previsão contratual. Contudo, ao analisar ali o contrato de prestação do serviço, observa-se que na cláusula 2ª, ela expressa ao prever a cobertura para exames complementares, tanto laboratoriais quanto de imagem, quando esses exames forem estritamente necessários para o diagnóstico e tratamento em situações de urgência médica. É importante lembrar também que, diante da emergência ali, não havia a possibilidade de um contato prévio com a seguradora antes da realização do exame. Então, o atendimento ele foi realizado, ele não poderia ser postergado ali, né, sob pena de comprometer minha saúde. Ainda assim, logo que eu retornei ao país, eu liguei para a requerida, tentar esclarecer a situação e solicitar o reembolso. Mas, no momento, me informaram que as despesas não estavam cobertas, não havia previsão de cobertura, e, portanto, elas não seriam reembolsadas. Portanto, assim, o que se observa aqui é um descumprimento contratual, o contrato que deveria oferecer uma tranquilidade, né, para o segurado ali numa viagem fora do país, principalmente em caso de urgência, acabou frustrando a expectativa e uma expectativa legítima, né, do segurado. Diante dessa negativa, a existência da cláusula, né, compromissória lá no contrato, não me restou outra alternativa senão recorrer a esta Câmara Arbitral e tentar ver o meu direito resguardado. Por fim, eu venho requerer aqui que seja reconhecida a obrigação da requerida em reembolsar os valores gastos, no montante de R$ 2.000,
seja por meio da conciliação ou seja por uma prolação de uma sentença arbitral. Perfeito. Agora, passando para a contestação da senhorita Rebeca, apresentada pela senhorita Rebeca, foi sustentada que não houve comprovação de comunicação formal do sinistro nem aviso imediato sobre o exame realizado, o que impossibilitou a atuação tempestiva da seguradora. Argumenta também a requerida que o contrato de seguro é regido pelas cláusulas de expressão pela sua natureza aleatória e que não pode ser responsabilizada por pedido de ressarcimento sem observância dos requisitos contratuais. Dessa forma, requer a improcedência do pedido e reembolso integral. Senhorita Rebeca, por favor, confirme se os fatos estão corretamente relatados e se decidir acrescentar algo. Os fatos estão corretamente relatados, conforme acabou de ser expressado. Contesto a comunicação, o meio de comunicação, não contesto o direito em si. De fato, a cláusula contratual segunda estabelecia e previa esse tipo de situação. O contrato ele foi feito justamente para essa finalidade. Entretanto, conforme provas anexadas nos autos, não haveria como ser feita a verificação imediata e o pagamento direto com o hospital que fez o exame, por isso não recebi uma comunicação imediata da necessidade desse exame, que sim foi previsto, e por isso peço que a improcedência do ressarcimento total do valor. Entretanto, por reconhecer a capacidade dessa Câmara de conciliação e arbitragem, tem uma proposta de acordo para ser feita ao requerente, perdão. Perfeito. Passando pelos pontos apresentados por ambas as partes, percebe-se que houve convergência nos depoimentos e nos documentos. As partes reconhecem a existência do contrato seguro, que prevê em seus termos a cobertura de exames complementares estritamente necessários para o diagnóstico em situação de urgência médica. Ambas as partes também reconhecem a ocorrência do acidente e a realização em instância de urgência do referido exame, que foi custeado pelo requerente no valor de R$ 2.000. O ponto controvertido na obrigação está na obrigatoriedade ou não do reembolso diante a ausência da comunicação formal imediata. Ante o que foi esclarecido, abro agora a possibilidade para as partes de uma composição amigável. Pergunto às partes: há interesse em negociar um acordo? Como já foi mencionado pela senhorita Rebeca, por favor, apresente. Sim. Sim, interesse de acordo. Pois bem, então, manifeste. A proposta de acordo é o ressarcimento de 50% do valor do exame, pois não há cabimento de ser feito o ressarcimento total. Senhor Moisés, o senhor está de acordo? Tem alguma... Doutor, apesar de entender cabível e legítimo o meu direito, eu aceito a proposta com o intuito, né, de facilitar a resolução do conflito aqui, encerrar o caso. Eu acho que facilita para todo mundo aqui e, por fim, eu aceito a proposta. Perfeito, senhor Moisés. Ficando registrado, então, que as partes, de forma livre e espontânea, chegaram a um acordo para a solução do presente conflito. Isso nos seguintes termos. Então, a senhorita Rebeca Borges Martins se compromete a pagar ao requerente, senhor Moisés Alberto Rodrigues Quezada, a quantia referente a 50% do posto, que seria de R$ 1.000, a título de ressarcimento, mesmo que parcial, do exame médico. Quanto à data de pagamento, 15 dias úteis parece um período razoável, senhorita Rebeca? Sim. Perfeito. Quanto à forma de pagamento? Pode ser via Pix. Ok. As partes, tendo declarado, ainda declaram que, com o cumprimento do presente acordo,
dão plena, geral e irrevogável quitação, nada mais podendo reclamar em relação aos fatos, objetos deste procedimento arbitral. De acordo com ambas as partes? Ok, de acordo. Sim. Diante disso, homologo o acordo celebrado, conferindo-lhe força de título executivo judicial nos termos da Lei 9.307 de 1996. Perfeito. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência e agradeço a presença e colaboração de todos. Ok, obrigado. Obrigado.